Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática com a professora Cecília e a turminha do quarto ano. Hoje nós iremos trabalhar sobre o tema números na forma de fração. Peguem o livro lá de matemática do Aprova Brasil. Hoje nós iremos estudar na lição 15, página 80. Correndo, peguem o livro e vamos estudar. Vocês já ouviram falar sobre fração? Vocês sabem, olha aqui, ó. Você costuma repartir algo com alguém? O que você costuma repartir? Como você reparte? Em qual situação você reparte? Aliás, você sabe o que é uma fração? Talvez você já até tenha ouvido falar. Hoje nós iremos estudar mais um pouquinho, tá? Então, a fração, ela indica parte de um todo. Então, fração indica parte de um todo. Ela está presente em nosso dia a dia todos os dias, quando nós realizamos alguma divisão, tá? Então, a fração em matemática, ela é representada da seguinte maneira. Olha lá, ó. Aqui eu tenho o número 1, número 2, só que na fração eu represento ela, chamo o número 1, né, a parte que está em cima, de numerador, que indica o número de partes tomadas. Já aqui embaixo eu tenho o denominador, indica o número de partes em que a unidade foi dividida. E como que aparece no dia a dia? Vamos ver, vamos aprender a ler e vamos ver como que aparece no nosso dia a dia, tá? Aqui, ó, as frações, a leitura primeiro. As frações com denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que denominador são os números que estão abaixo da fração, tá? Eu vou chamar ela como? O número 2, quando eu reparto para duas pessoas, eu divido ao meio. Por isso que o denominador chama-se meio. O 3 eu chamo de terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, e assim por diante, tá? E o décimo, quando chega no 10, eu chamo ele de décimo, olha lá, um décimo. Voltando aqui para ler então, ó, se eu tiver uma laranja, dividir para duas pessoas, eu vou ler assim, um meio. Uma dividido para três, um terço, tá? E assim por diante. Sempre eu vou lendo o numerador e o denominador. Mas, quando é acima de 10, eu utilizo a palavrinha avos. Porque essa palavrinha avos, ela indica partes, tudo bem? Então, olha lá, ó, 2, 14. Como que eu leio? 2, 14 avos, certo? 1, 18. 1, 18 avos. Então, é uma regrinha básica de fração, de leitura de frações. Aqui eu vou representar como nós vimos no nosso dia a dia. Olha aqui essas barras de chocolate, era uma barra inteira, foi dividida em várias partes. Esse círculo aqui, ele era um círculo inteiro, foi dividido em duas partes e eu pintei uma parte só. Então, ó, um meio ou metade, tá? Ou 1/2. Posso ler dessas três formas. Aqui eu tenho uma gelatina e ela foi dividida em várias partes também. Então, isso indica uma fração em matemática. Aqui eu tenho um quadrado e ele foi dividido em 4 partes iguais. Eu peguei uma parte só e pintei de branco, então 1/4, certo? Então, vocês já viram fração na vida de vocês, apenas talvez não sabiam como era feita a leitura, como eu utilizo para fazer as operações, tá? Então, hoje nós vamos fazer essa atividade 1 do livro de vocês, apenas a 1. Aí vai ficar 3 atividades para vocês responderem com a professora, tá? Atividade número 1, ela fala assim: Carlos está pintando o muro de sua casa. Olha a casa do Carlos, olha o muro. Só que o Carlos, ele fala isso aqui, ó. Até agora eu pintei metade do muro. Então, se ele pintou metade, eu estou utilizando
posso representar essa palavra dele, essa fala de metade, em forma de frações. Aqui ele fala assim, ó, represente com uma fração a parte do muro que Carlos pintou. Eu acho que vocês já estão pensando aí como que eu vou representar, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos compreender um pouquinho a questão. Carlos, ele pintou quantas partes do muro? Quando ele falou aqui, ó, metade. Então, Carlos, ele pintou metade do muro. Para resolver a atividade, é necessário escrever lá pediu que escrevesse uma fração. Então, eu preciso escrever uma fração que corresponda à parte do muro que foi pintada por Carlos, viu só? Aí, eu vou responder agora a questão com vocês. Para responder a letra A, eu falo assim, ó, represente na figura abaixo a parte do muro que Carlos pintou. Então, Carlos pintou metade. Posso pintar assim? Ele é um retângulo, dividi ao meio e pintei uma parte. Eu poderia pintar esse de vermelho, esse de branco, ou eu posso pintar, olha lá, ó. Eu tenho que pintar sempre metade, tá? Sempre um dos lados da figura. Divido ao meio e pinto uma das partes. Em quantas partes iguais a figura acima foi dividida? A figura, ela foi dividida ao meio, ou em duas partes iguais, não é isso? Quando eu divido em duas partes iguais, eu posso representar essa figura em uma fração, porque ela é um muro inteiro e foi dividido, pintado, né, em partes. Olha lá, ó, quantas partes você pintou? Você pintou uma parte. E a fração que será representada, então, é 1/2. Aí ele fala assim na letra D. Escreva os números nos quadrinhos de acordo com o que eles representam e obtenha a fração que corresponde à parte pintada da figura. Aqui em cima ele fala assim, ó, número de partes que pintei da figura, que é o numerador. E números de partes iguais em que a figura foi dividida, que é o denominador. Então, a fração, como eu falei lá, vai ser 1/2, uma fração. Carlos pintou 1/2 do muro, ou seja, metade do muro. Como nós lemos, como eu falei, 3 maneiras. 1/2, metade ou 1/2. Viu só como é fácil fração? Na verdade, nós já fazemos essa divisão no dia a dia. Vocês fazem aí na escola ou na casa de vocês, quando você reparte o lanche com sua maninha, tá bom? Com o seu vizinho, com seus amiguinhos. Pessoal, eu quero que vocês pratiquem mais, tá? As atividades do livro com os professores e que vocês não se esqueçam dos cuidados contra o coronavírus. Fiquem com Deus e cuidem-se. Até mais. Prefeitura Municipal de Cuiabá.